Muito bem-vindos na nossa cruzada, nossa casa de oração. Que todos recebam tudo aquilo que vieram buscar, o conforto, a paz de espírito, a força, a coragem para seguir adiante, né? Nós agradecemos hoje os nossos cantores aqui, né? Elaine, o Gabriel, o seu Glaucio, muito obrigado. A gente fica a casa fica mais alegre com músicas, né? Então nós vamos agora fazer a nossa prece. Estamos recebendo hoje o nosso amigo, né? Da casa já, Frederico Guerra, lá de São José do Rio Preto. Então vamos fazer a prece. Vamos nesses instantes desligarmos de tudo que ficou lá fora. Vamos procurar acalmar os nossos pensamentos, buscar aquele silêncio interior, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, agradecendo também aos mentores, protetores da casa, a espiritualidade amiga, que bem sabemos, desde as primeiras horas do dia, preparam este ambiente para nos receber com muita alegria, com muito amor, nos envolvendo, nos fortalecendo, dando aquela alegria interior em nós de adentrarmos esta casa. Obrigada, Pai amado, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Jesus, pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos, e que nós possamos nos melhorar através do estudo, através do aprendizado, para, ao sairmos desta encarnação, nos melhorarmos um pouco mais, que nós busquemos mais as virtudes e lutemos contra os nossos vícios, contra a nossa inferioridade. Que nesses instantes possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para receber todo esse tratamento. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática e da influência de todos os males. E assim nós vamos iniciar a nossa palestra, o nosso estudo desta noite, pedindo ao mentor espiritual do nosso irmão Frederico que o envolva e que, como sempre, ele passe a mensagem com muita sabedoria, com muita calma. Que assim seja. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos. Eu vou fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. E vou falar mais especificamente de um item que aborda sobre a infância. Nesse item é onde tem a passagem onde Jesus diz assim: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos.
Essa passagem está em Marcos, no capítulo 10, versículos 14 a 16. Quando a gente lê essa passagem aqui, nós, num primeiro momento, imaginamos que Jesus está efetivamente falando das crianças. Mas Kardec, quando explicando sobre esse item no capítulo 8, ele diz assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Então, na verdade, Jesus estava falando não especificamente ou literalmente sobre as crianças, mas ele estava se referindo àquele período que todos nós passamos, que é o período da infância. No período da infância, o espírito, ele demonstra efetivamente uma determinada pureza, né? Ele ainda não apresenta as mazelas que carrega consigo. Então, nesse período, o espírito é considerado efetivamente uma criança. Então é por isso que Jesus disse essa passagem: nós temos que nos assemelhar ou nos tornarmos iguais ou semelhantes àquele período em que nós passamos. Porque quando nós reencarnamos, nós temos um esquecimento temporário do nosso passado. E isso é muito bom para nós. Porque já pensou se a gente se lembrasse do passado? Olhasse para o lado e do lado a gente visse uma pessoa, um ser que nos fez extremamente mal em vidas passadas? Será que nós conseguiríamos conviver bem? Claro que não. Porque nós ainda somos seres que estamos ainda muito imperfeitos. A espiritualidade nos diz que a reencarnação, ela só se concretiza por volta dos 7 anos de idade. Então quer dizer que do 0 aos 7 anos, nós temos um período em que nós encontramos, a oportunidade de absorvermos, de aprendermos novos conhecimentos, adquirirmos novos hábitos que possam nos auxiliar na transformação do nosso caráter. Porque depois que o espírito toma consciência de si mesmo, aí já é tarde. Então nós precisamos aproveitar esse período. Vocês já pararam para se perguntar por que a infância para o ser humano ela é tão longa? Porque nós usamos um corpo do reino animal. E no reino animal, por exemplo, nasce um bezerro hoje, com poucos minutos ele está de pé, correndo. Nasce uma criança hoje, é um tempo considerável, né? Então, é o período em que o espírito pode ser considerado como um livro em branco, onde ele tem a oportunidade de reescrever a sua história. Mas para isso, ele precisa do apoio daqueles que estão na condição de pais. Por que eu falo na condição? Porque a pergunta é: os filhos são nossos?
Não. Os filhos são de Deus. Naquele corpinho infantil, tem um espírito. A quem anima aquele corpo é um espírito tão antigo quanto nós mesmos, ou até mais. E se nós estamos reencarnando aqui no planeta Terra, é porque nós ainda precisamos do aprendizado daqui. Então nós precisamos aproveitar esse período. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, na questão 383 do Livro dos Espíritos: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E o Espírito de Verdade responde: o espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Aí eu pergunto para vocês: quem aqui já criou filhos? Todo mundo errou. Todo mundo errou. Olha só a resposta que o Espírito de Verdade deu aqui, ó. Nós somos encarregados da educação daquele ser, não da criação. Quando nós criamos para nós. Quando nós educamos para a vida. Nós preparamos aquele ser para que ele seja capaz, independente, para que ele possa tomar as próprias decisões, para que ele possa crescer, que ele tenha a oportunidade de crescer. Então, a diferença entre criar e educar é muito grande. E o grande problema da humanidade chama-se educação. Quando nós falamos de educação, nós muitas vezes levamos o nosso pensamento direto para a escola. E escola não é educação. Escola é instrução. Nós poderíamos dizer que a escola cuida da educação intelectual. O lar cuida da educação moral. No entanto, para que a gente possa manter uma diferenciação bem notável, a gente diz que a escola é instrução, o lar é a educação. E a educação que nós estamos falando é a educação moral. No livro O Consolador, que é um livro de perguntas e respostas, onde as perguntas foram endereçadas a Emmanuel, na questão 108 foi feita a seguinte pergunta a ele: onde a base mais elevada para os métodos de educação? E ele responde: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Quem aqui faz o culto do Evangelho no lar? O culto do Evangelho no lar é extremamente importante. É importante vir ao centro? É. Mas é muito mais importante fazer o culto do Evangelho no lar. Muito mais importante. Eu sou casado há 31 anos. Tem 31 anos que eu faço o culto do Evangelho no lar. E o culto do Evangelho no lar, ele deve ser feito, claro, como o nome já está dizendo, utilizando o Evangelho. E o estudo deve ser
do primeiro capítulo ao último. Lá em casa nós fazemos aos domingos, e a cada 2 domingos nós fazemos o mesmo capítulo. E dá para ver o Evangelho todo durante um ano. Então quer dizer que só no culto nós já estudamos o Evangelho 31 vezes. Aquelas que eu recebi como filhas participaram e participam do culto do Evangelho do Lar até hoje, né? E elas participaram desde a gestação. E quando crianças, quando adolescentes, nunca tiveram o direito de falar: hoje eu não quero participar do culto. Porque criança não tem querer. Criança não tem querer. Nós estamos cometendo um grave erro hoje. Nós estamos dando uma liberdade excessiva às crianças e adolescentes, sendo que nós, como adultos, não somos capazes de lidar com tanta liberdade. Será que uma criança e um adolescente vai dar conta? Não. Então nós temos que nos lembrar que, para que nós possamos nos educar, nós precisamos de um ingrediente extremamente necessário e que sem ele nós não conseguimos. E esse ingrediente chama-se disciplina. Disciplina. Então, lá em casa, depois que elas já ficaram, adultas, eu vou sair com as minhas amigas. Pode, depois do culto. Antes, sem chance. Nossa, mas mesmo elas adultas, sim, elas moram na minha casa. Elas dependem de mim e elas têm que obedecer à regra da casa. A regra da casa é essa. Aí você fala: nossa, Frederico, mas você é autoritário. Nesse ponto sou. Sou, não nego e acho que eu estou fazendo. Acho não, porque quem acha não tem certeza, né? Eu acredito que eu estou fazendo certo. Porque nós não somos espíritos que viemos da colônia Nosso Lar. Nós não somos espíritos que viemos de outros planetas mais evoluídos e reencarnamos aqui. Sabe de onde que nós viemos? Exatamente do umbral. Tem um Chico do vídeo, quer dizer, tem um vídeo do Chico na internet, onde ele fala que a grande maioria dos espíritos reencarnados aqui no planeta Terra, eles são oriundos do umbral. No umbral existem espíritos desenvolvidos intelectualmente? Tem, de um monte, e muito. Tanto é que eles organizam cidades inteiras no umbral. No umbral tem espíritos desenvolvidos moralmente? Não. Nenhum. Então, o nosso problema não é o desenvolvimento intelectual. O nosso problema é o desenvolvimento moral, ou seja, é a nossa educação moral. E é dela que nós devemos cuidar. É dela que nós temos que atentar para aqueles que nós recebemos como filhos desde a gestação.
enquanto estão no período da infância. Porque é nesse período que eles estão, ou que nós passamos, que nós temos a maior capacidade de aprendizado. Nesse período nós podemos considerar que nós somos como uma esponja. Nós absorvemos tudo. Coloca uma criança de 5, 6 anos de idade na escola de inglês. Ela sai de lá falando. Vai a gente para uma escola de inglês. Fica lá 200 anos e só aprende a falar the book on the table. E olha lá, hein? Então, nós precisamos abrir os olhos, prestar atenção para a necessidade da nossa educação moral e, principalmente, da educação moral daqueles que nós estamos como responsáveis. O que vocês acham da política no Brasil? Veja bem que eu não estou falando de partido e nem de político A, B ou C. Eu estou falando da política como um todo. O que vocês acham? Um caos. O que mais? Tem corrupção? É nojento, não é? E aí nós podemos passar a noite aqui falando de coisas sobre essa política. Mas eu quero que vocês percebam que tudo que nós falarmos aqui, nós vamos estar apontando o dedo para os efeitos. Será que nós já paramos para nos perguntar por que é desse jeito? Porque nós temos que olhar a causa. Se nós procurarmos tratar o efeito, nós nunca vamos vencer. Nós temos que tratar a causa. Nós temos que tratar a causa. Porque todos esses homens e mulheres que estão ocupando essas funções políticas aqui, como em todo o planeta, eles foram recebidos como filhos de alguém. Mas a pergunta é: eles foram educados? Ou eles foram criados? Eles foram criados. Porque quando nós criamos, nós estamos preparando os nossos filhos para que eles tenham sucesso na vida. E a vida é material. O que é ter sucesso na vida material? Dinheiro ou poder. Ou dinheiro e poder. Mas eles conseguiram o objetivo deles? Conseguiram. Não importa. Não importa. Eles conseguiram o objetivo deles. Conseguiram dinheiro, conseguiram poder e conseguiram muitos dinheiro e poder. Mas a pergunta agora é: o que significa dinheiro e poder para o espírito? Nada. Não significa nada. Não tem valor. Não tem valor. Agora, todos esses homens e mulheres não foram educados. Porque se eles houvessem sido educados, teriam sido educados porque são filhos de Deus e eles têm
a mesma necessidade que nós: desenvolvimento moral, crescimento espiritual. E eu digo que eles não foram educados porque eu não vou dizer que seja impossível, mas é muito mais difícil alguém que tenha sido educado aceitar se corromper ou corromper o outro. Quem foi educado, e lembra, a educação que eu falo é educação moral. Educação moral. Então ele não vai se envolver. Mas nós apontamos o dedo. Mas de repente nós vamos no mercado. A moça do caixa passou 25 centavos de troco a mais para a gente. Nós percebemos e caladinho colocamos aquilo no bolso. Muitas vezes chegamos em casa e ainda comentamos. E perto da gente está uma criança. Qual é o recado que nós estamos transmitindo para essa criança? Que não importa como você consiga o dinheiro, desde que você consiga. E outra coisa, por ter ficado com esses 25 centavos a mais, eu estou sendo tão corrupto quanto qualquer um desses políticos que estão aceitando propinas de milhões. Nossa, mas do mesmo jeito, mas um é só 25 centavos, o outro são milhões. Tem um ditado que diz: é a oportunidade que faz o ladrão. Então, se eu tive a oportunidade de pegar 25 centavos e peguei, imagina se eu tiver a oportunidade de pegar 1 milhão. Acha que eu vou pensar 2 vezes em pegar? De jeito nenhum. E se eu dei esse exemplo para uma criança que está perto e vendo essa atitude, ela vai crescer entendendo aquilo. Porque a criança, ela não vai fazer ou deixar de fazer aquilo que nós falamos para ela. Ela vai fazer ou deixar de fazer aquilo que nós demonstramos como exemplo para ela. Então nós temos que prestar atenção nas nossas atitudes, em como eu estou me conduzindo. Tem gente que fala assim: aquele político ladrão que não sei o quê. Aí de repente na casa dele, ele está com uma TV a cabo Gato Net. Imagina qual a moral que um ser desse tem para falar de alguém. É o que diz o ditado, né? É o sujo falando do mal lavado, né? Então, nós temos que ser exemplo. Quando eu comecei a fazer palestra, eu falei para minha esposa, eu falei: foi bom, mas tem umas coisas ruins, esse negócio de fazer palestra. Porque pensa só, eu visito mais ou menos umas 50 casas espíritas. Acha que eu lembro de todo mundo? De jeito nenhum. Acha que todo mundo, ou a grande maioria, vai lembrar de mim? Se me ver? Vai. E se de repente eu estou falando aqui no centro alguma coisa, e aí no outro dia, na rua, alguém me vê fazendo exatamente o contrário do que eu estou falando aqui no centro. E aí? Que moral eu tenho para poder falar? Então isso é a parte de ruim. Mas a parte boa é que nos obriga a uma certa disciplina.
Não que eu me tornei perfeito. É claro, porque se eu já fosse perfeito, eu nem aqui não estaria, né? Aliás, se eu estivesse aqui sendo perfeito, vocês teriam todos que estar de óculos bem escuro mesmo, né? Porque a luz que estaria sendo emanada aqui, né? Mas infelizmente ainda não é assim. Eu não sou perfeito, mas eu procuro me disciplinar naquilo que eu dou conta. E é isso que nós devemos nos preocupar. Porque muitas vezes nós pensamos: eu reencarnei, qual é a minha missão aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Bom, a primeira coisa, conscientemente, nós temos que trabalhar para nos melhorar. Mas depois, se eu constituir uma família, a maior missão que eu tenho é a da educação daqueles que eu recebo como filhos. Essa é a maior missão. Porque tudo será cobrado de nós. E o juiz que nos cobra é um juiz terrível. Sabe o nome desse juiz? Consciência. Consciência. Emmanuel coloca para a gente em Fonte Viva, no capítulo 157, assim: não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Nós muitas vezes falamos assim: eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Aí nós passamos a dar tudo para os filhos. Tudo. O filho abre a boca: eu quero, está aqui. Vocês já viram como é que nasce uma borboleta? Quem já viu? Pois é, a borboleta, antes de ser borboleta, é uma lagarta. E ela tem que comer bastante para que ela possa suportar o período em que ela vai ficar ali no casulo, naquele período de transformação. Mas quando ela se transforma, ela precisa sair daquele casulo. Então ela consegue fazer um pequeno buraquinho. E ela, com um esforço tremendo, passa por aquele buraco. E ao passar por aquele buraco, as suas asas ainda estão murchas. Mas no passar, naquele aperto, faz uma massagem em suas asas, que permite com que o fluido vital ali passe, percorra toda a asa e permita que aquela asa efetivamente se abra para que ela possa voar. Mas pensa só, se nós olharmos ali e nossa, está nascendo uma borboleta, tadinha, ela está sofrendo, eu vou ajudar ela, vamos lá e rasgamos um pouco mais para ela sair. Ela vai sair numa facilidade. Mas o que nós acabamos de fazer? Acabamos de matar a borboleta. Porque, por não passar por aquele buraquinho apertado, para que massageasse as suas asas, aquelas asas murchas permanecerão murchas e ela jamais voará. Então ela morrerá muito rápido. Analogamente, é isso que nós fazemos com aqueles que nós recebemos como filhos. Não quero que o meu filho sofra. Aí começo a dar tudo
todas as facilidades para os filhos. Tudo. E aí nós criamos uma geração que carinhosamente nós chamamos de geração Nutella. Uma geração que não sabe fazer nada. Uma geração que acha que o leite vem da caixinha, que o suco vem da garrafinha. Vaca dá leite? Foi a pergunta que o Mário Sérgio Cortella perguntou numa palestra dele. Vaca dá leite? Eu, particularmente, eu nunca vi uma vaca que desse leite. Nunca. Se você quiser o leite, você tem que ir lá tirar, ou alguém tem que tirar. Porque se você chegar perto de uma vaca e falar, me dá um copo de leite, o máximo que ela vai te responder é mu. Então, nada vai acontecer sem o nosso esforço. E se nós não ensinamos isso para esses espíritos renascentes, o que serão deles? Será que nós estamos sendo bons ou ruins com eles? Se nós agimos assim, nós estamos sendo extremamente ruins. De vez em quando a minha filha mais velha fala, nossa pai, você foi duro demais na nossa educação. Eu falo, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu iria corrigir algumas coisas, algumas partes em que eu fui muito mole. Eu iria ser um pouco mais duro, porque eu não fui duro o suficiente. No período em que Jesus esteve aqui, transmitindo a sua mensagem, seus exemplos, Jesus foi meigo, amoroso, mas Jesus passou a mão na cabeça de alguém? Eu desconheço isso dentro do Evangelho. Desconheço. Jesus foi duro. Tanto é que ele disse, seja vosso dizer sim, sim, não, não. Não tem talvez. Não tem talvez. Nós é quem criamos um talvez para amenizar aquilo que nos incomoda. Mas não existe talvez. Ou é sim ou é não. E se nós não aprendemos isso, nós vamos sofrer mais do que precisaríamos. Com essa geração que nós criamos dessa forma, é uma geração que não é habituada à frustração. Não aprendeu a perder. Em casa, quando eu brincava com as filhas jogando, era rapidinho, elas me chamavam para jogar e eu ia, claro. E aí logo elas estavam chamando a mãe delas. Ô mãe, meu pai não deixa a gente ganhar. E eu dizia, não deixo mesmo. O dia que vocês ganharem é porque vocês foram capazes de ganhar. Não porque eu tenha deixado. Ninguém vai ganhar de mim porque eu vou facilitar. A vida facilita para a gente? Não. A vida não nos facilita. Mas existe um ditado que diz assim: a vida é dura para quem é mole. Se você endurecer, ela amolece. Mas nós, na menor dificuldade, nós já estamos reclamando. E reclamando perto das crianças. O que essas crianças vão aprender? A reclamar. E o Chico tinha uma fala que ele dizia assim:
as lágrimas dos seus olhos não substituem o suor do seu rosto. Então nós precisamos aprender a nos esforçar. E como essas crianças não aprenderam a suportar a frustração, se vocês puderem ter acesso na internet, vocês podem pesquisar e ver as estatísticas do número de suicídios entre crianças, adolescentes e jovens. Vocês ficariam estarrecidos de tão grande é o número. Porque o ser não foi habituado com a frustração. Então, na menor frustração, ele enxerga como único caminho a fuga através do suicídio. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel coloca assim, no capítulo 12: preconiza na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação de caráter no lar. Quem aqui, mais ou menos assim na minha faixa de idade, não que eu seja tão velho, gente, a cabeça que está branca, tá? Lembra do nome da professora do pré? É. No suspiro que eu fiz sem perceber, Pois é, eu também lembro da minha professora, chamava Esther. E eu não lembro dela porque ela era alta, baixa, bonita ou feia, magra ou gorda. Não. Foi porque eu tinha 6 anos. Eu estava assistindo a aula dela e de repente eu me viro para conversar com um colega de trás. Quando eu assustei, foi uma reguada. Ela tinha uma régua de madeira dessa de 1 metro. Foi uma reguada aqui nas costas. Aí vocês pensam, eu cheguei em casa choramingando e contei para minha mãe que a professora tinha me dado uma reguada. Não foi isso que eu fiz? Hã? Se eu fizesse isso, eu ia apanhar de novo. Apesar de ter 6 anos, eu não era bobo. Levei a reguada e ficou por isso mesmo. E nunca mais precisei de outra reguada. A professora, na sala de aula, ela era a autoridade máxima. O aluno não podia dar um pio. Sala de aula era para estudar, para receber a instrução. Hoje não é mais assim, não é? Se uma professora ou um professor fizer isso hoje, ou ele vai preso, ou o aluno vai embora, busca uma arma e causa uma tragédia, como nós já vimos noticiado por aí. Exatamente, também tem isso. Porque antigamente, se uma criança apresentasse uma nota vermelha no boletim, misericórdia. Mas hoje, se tem uma nota ruim, os pais vão tirar satisfação com o professor. Porque os pais hoje querem delegar ou terceirizar a responsabilidade da educação dos filhos para os professores. Agora imagina uma coisa: se um pai e uma mãe não conseguem educar 1, 2 ou 3 filhos, será que um professor ou uma professora vai conseguir educar 30, 40 alunos? Antigamente, na minha época, conseguia. Disciplina. Lembra que eu falei?
disciplina. Não é que nós não podíamos brincar. A hora do recreio era sagrada. Corria, pulava para tudo quanto é lugar, mas dentro da sala de aula tinha que ter respeito. Hoje não se tem mais respeito com nada. Ninguém respeita mais as coisas. Mas por que isso? Lembra do que eu falei? Quando eu falo que hoje nós não temos mais respeito, isso é um efeito. Por que nós não temos mais respeito hoje? A causa é a falta da educação moral. Essa é a causa. Então nós precisamos atentar para isso. Porque a liberdade, ela é necessária para todos nós. Mas nós precisamos, primeiro de tudo, aprender a lidar com a liberdade. Porque como diz o ditado, né? Quem nunca comeu doce, quando come, se lambuza. É o que acontece com a liberdade. Nós, quando recebemos uma liberdade em excesso, nós acabamos fazendo, né, ou causando um grande problema para nós mesmos. Ixi, são 10:09, hein? Pode ficar tranquilo, gente. Até meia-noite eu termino. Tá? Tem uma frase que é atribuída ao Chico, que ele diz assim: ao invés de comprar para seu filho as coisas que você nunca teve, ensine-o as coisas que nunca te ensinaram. Nós não preocupamos com isso. Nós queremos substituir a nossa presença com presentes. Como se presentes substituiria a nossa presença. E não substitui. De maneira alguma. A herança mais importante, mais valiosa que nós podemos deixar para aqueles que nós recebemos como filhos é a educação moral. Essa é a melhor e a maior e a mais valiosa herança. O resto de material, nada tem valor. Pode muitas vezes ter preço, mas valor não tem. No livro Mais Luz, Batuíra tem um texto lá intitulado Amparo à Criança. E nesse texto, no último parágrafo, ele diz assim: urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Aí muitas vezes nós temos um pensamento muito negativo e pensamos assim: eu educo meu filho, ele vai ser uma criança que vai ser taxada de boba. Vai ser um adulto que vai ser taxado de bobo também. Vai sofrer demais. De que adianta se eu faço e os outros não fazem? Aí nós precisamos lembrar de uma fábula. Nas fábulas, os animais conversam entre si. E nesta fábula, pegou fogo na floresta. E os animais todos fugindo, desesperados. Quando o macaco passa perto do córrego, ele vê que o beija-flor está indo lá, pegando uma gota de água com o bico para jogar no fogaréu. E o macaco fala então para o beija-flor: mas seu beija-flor, não está vendo que isso não vai adiantar de nada?
E o beija-flor então responde: eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, se cada um de nós fizesse a própria parte, nós estaríamos habitando um mundo mais humano. Mas isso depende de cada um de nós. Então, que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, nos dar disposição para que a gente possa estar sempre buscando fazer a nossa parte de acordo com os seus ensinamentos e exemplos. Muita paz. Muito bom. Muito obrigada, viu? Nossa. E olha, deu certo. Está desligado, está desligado. Muito bom, né, gente? Aí a gente para e pensa, né? No que a gente acertou, no que a gente errou. Nós que já temos os filhos adultos, né? Mas foi muito boa a palestra, porque vem ao encontro do recado que nós temos que passar hoje sobre a evangelização. Muito bom. Foi muito, né, Rodrigo? Então, o Rodrigo vai falar sobre a programação aí da evangelização. Nossa, mas foi em cima, viu? Boa noite a todos. Hoje eu vim aqui para dar algum recado sobre o projeto da evangelização de crianças, tá? É um projeto todo novo, com a ajuda do Rodrigo Leite, que esteve aqui semana retrasada. Então ele está orientando, está passando as aulas aí para as meninas. Serão aulas bem divertidas, vai ter música, vai ter vídeo. Então a gente conta com a ajuda de todo mundo, tá? As aulas vão retornar na quarta-feira que vem, dia 2 de agosto. A princípio serão turmas de 0 a 5 anos e turma de 6 a 12 anos. Mas isso pode ser mudado de acordo com a demanda, com o número de crianças, tá? As aulas, elas vão ocorrer no horário da palestra, sempre começando às 8, então a gente pede para os pais chegarem um pouco mais cedo e retirarem as crianças assim que sair da sala de passe, até para liberar as professoras que têm família, precisam ir embora, né? Aí depois que retirar as crianças, pode ficar à vontade no pátio ou na cozinha. Uma coisa importante também, as crianças de 0 a 3 anos, será obrigatória a presença de pais, do pai, da mãe ou de um responsável na sala de aula, para não atrapalhar assim a professora. Então, a princípio, será obrigatória a presença de um responsável junto com essa criança na sala de aula. A gente sabe a vontade de todos de assistir a palestra, mas hoje a palestra é gravada, pode estar assistindo depois no YouTube, essas coisas, né? Então assim, é isso, volta no dia 2 de agosto, tem a Carol que está aí à disposição de todo mundo, quem tiver interessado pode contar comigo, com a Carol. E por enquanto é isso, os recados são esses. Obrigado a todos, boa noite. O Rodrigo vai ser o coordenador, né, do curso da evangelização. Então, graças a Deus, né, nós estamos organizando direitinho. O Rodrigo Leite, você conhece, né? O Rodrigo Leite, agora ele está lá no Francisco de Assis. Ele dá aula de evangelização, ele é um grande evangelizador, ele e a Roberta. E estiveram aqui, fizeram um curso de capacitação, então tem todo um material muito bom, né? Então o Rodrigo Biagioni será o coordenador, tá? E do mais, os estudos de segunda, Livro dos Espíritos, 7 horas, quinta-feira, o que é o Espiritismo, 7 horas também.
tá? Estão todos convidados. Palestra de quinta-feira à tarde, 2h30, e domingo de manhã, 8h30. A casa necessita de alimentos e de todo tipo de ajuda. Nós temos o brechó, quem tiver doação, roupa, calçado, utensílios, a gente aceita de tudo aqui. Tudo é vendido aí. Isto também não quer dizer que quando chega alguém necessitando de uma roupa, de um calçado, de alguma coisa, que a gente não doa. A gente doa também, tá? Então fica o nosso agradecimento ao Frederico. Foi muito boa a palestra. Pensemos nisso, como diz o Navarro, né? Pensemos nisso, com muito carinho, né? E assim nós vamos encerrando essa primeira parte. Vamos fazer a nossa prece. Cadê? Apaga a luz lá. E qualquer coisa que alguém precisar, alguma orientação, eu esqueci de falar também, nós temos o atendimento fraterno. Quem estiver necessitado de conversar, de ouvir uma palavra amiga, pode chegar às 7h15, a dona Anitta está aí, e ela é muito carinhosa para conversar com todos. E tem muito conhecimento da doutrina, tá?